São 10 horas 11 minutos, de volta com o CBN Campinas desta quinta-feira, recebendo aqui no estúdio da CBN Campinas, pré-candidato pelo PSD ao governo de São Paulo, Felício Ramute. Muito bom dia, Felício. Bom dia, Flávio, é um prazer estar aqui em Campinas, na CBN, falar um pouquinho sobre política e sobre gestão junto com você e sua audiência. Vamos conversar um pouquinho sobre essas eleições que serão muito concorridas. A gente fala muito dessa polarização no governo federal, mas também muito concorrida aqui ao Palácio dos Bandeirantes. Felício, ex-prefeito de São José dos Campos, foram 2 mandatos. O senhor deixa a prefeitura de uma das grandes cidades aqui do estado de São Paulo para disputar o Palácio dos Bandeirantes pelo PSD. O senhor era do PSDB e foi para o partido, então, de Gilberto Kassab. Queria entender um pouquinho dessa mudança. O senhor estava aí já indo para o final entre aspas, né? Mas estava na metade desse mandato de São José dos Campos e aceitando um desafio numa eleição complicada, porque tem Fernando Haddad no PT, tem Márcio França no PSB, Márcio França ex-governador, tem o próprio, hoje, governador Rodrigo Garcia, do PSDB, o senhor sabe muito bem. E numa briga agora com Tarcísio Freitas, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro aqui no governo do estado. Qual é a viabilidade de uma disputa do senhor com essas candidaturas tão fortes? Vou contar um pouquinho como cheguei até aqui. Na verdade, Flávio, de fato, o que eu enxergo é que é a eleição mais aberta dos últimos 30 anos. Diferente da eleição ao governo federal, hoje, na pesquisa espontânea, qualquer instituto de pesquisa, entre 70% e 85% das pessoas da pesquisa espontânea não sabem quem votar para o governo do estado de São Paulo. Então é uma grande oportunidade para todos os candidatos. Nessa mesma espontânea, o primeiro colocado aparece com apenas 5% dos votos. Eu me apresento justamente não sendo o candidato do Bolsonaro, não sendo o candidato do Lula, não sendo o candidato do Dória, tampouco tendo tido a experiência lá no governo de São Paulo como o Márcio França. Rodrigo Garcia, Márcio França é mais do mesmo, né? O Haddad foi o pior prefeito da história da cidade de São Paulo, é o mais mal avaliado. E o candidato do Bolsonaro tem a rejeição também alta do bolsonarismo aqui, ainda que alguém e alguma aprovação, uma rejeição muito grande. Eu sou um candidato independente, né, com experiência de já ter cuidado de uma das maiores cidades do estado de São Paulo e com propostas e pretendendo praticar boa política e fazer uma campanha propositiva. Por que sair do PSDB? Para responder sua pergunta também. Foram 20 anos, o PSDB de hoje é muito diferente daquele que eu me filiei, 28 anos, corrigindo, no PSDB, era o meu único partido da minha vida, e eu dizia logo no início do meu primeiro mandato que era o PSDB que estava saindo de mim, não eu do PSDB. Depois, na pandemia, eu tive embates muito duros com o governador João Dória, eu defendia a autonomia dos municípios, Flávio, né? Eu não era um negacionista, mas defendia a autonomia dos municípios, tive embates e depois, nas prévias do PSDB, eu apoiei o Eduardo Leite, ao invés do Dória. Fui um dos únicos prefeitos e o único diretório do estado a apoiar o Eduardo Leite. Então era a hora de eu sair do partido, fui para o PSD não sozinho, mas com mais de 90% deste grupo lá do PSDB de São José dos Campos, que migrou para o PSD, e depois veio o convite dessa missão de ser pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. É uma grande oportunidade de levar o nosso jeito de fazer política e gestão para todo o estado e poder ter resultados positivos no estado que é o estado mais rico da federação, mas que tem tantas áreas que foram deixadas de lado sem ser prioridades ao longo dos últimos anos. Felício, só aproveitando, como o senhor citou, foram 28 anos dentro do PSDB, o senhor hoje citando que esse PSDB não é mais aquele PSDB, que a gente não precisa nem colocar tanto tempo assim, há 28 anos, vamos colocar algo mais recente. A gente poderia colocar, eu sei que foi uma fala pouca, tem um contexto muito maior, mas a gente pode colocar isso também como um ingrediente porque aconteceu essa semana, essa saída de João Dória da candidatura à presidência, mais ou menos, vamos colocar, ele colhe o que planta? Olha, Flávio, eu acho que de uma certa forma sim, mas o que a gente vê agora, a discussão dentro do PSDB, na verdade, quem é que vai ser o responsável
pelo fim do PSDB. Eu acho que é isso que está sendo discutido no final. Se tiver candidato próprio, se fosse o Dória, ia ser o Dória o culpado, vamos dizer assim. Se fosse ser vice agora, por exemplo, da Simone, vai ser o fato de não ter candidato próprio que vai afundar o PSDB. Ou, se tiver um outro candidato, eu acho que agora a discussão é de quem leva a culpa. Eu acho que já está claro que na próxima eleição, ao terminar esta eleição, o PSDB vai sair muito menor, ou quase nós não teremos PSDB após esse pleito eleitoral. É lamentável, um partido que tem história, que fez muito pelo país, pelo Estado, quando era um partido que podia, que estava mais conectado com as pessoas. Acho que no Estado de São Paulo a gente perdeu muito isso dentro da gestão João Dória e Rodrigo Garcia. E com essa migração para o PSD de Gilberto Kassab, o que se tem nos meandros políticos aí, o Gilberto Kassab é um articulador impressionante. Mas o que me impressiona também, e isso eu lembro muito bem, é algo que me marcou. Quando, em uma semana, ele era ministro de Dilma Rousseff, acontece o impeachment, praticamente uma semana depois ele é ministro de Michel Temer. Essa volatilidade de Gilberto Kassab não pode prejudicar também um discurso como o do senhor? Não, o PSD é um partido de centro e, de fato, ele acaba se aproximando até por questões regionais. Vou dar um exemplo. Então, o que é um partido de centro? É poder tomar decisões, na verdade, políticas e de gestão que não envolvem essencialmente a ideologia. Então nós defendemos um Estado eficiente, concessões, privatizações, quando couberem, aonde couberem. Ao mesmo tempo a valorização do SUS, os programas sociais, a universalização do ensino. Nós não precisamos tomar medidas por razões ideológicas. Vamos privatizar tudo porque somos de direita, ou vamos estatizar tudo porque somos de esquerda. Não. O nosso objetivo é pensar nas pessoas. Por isso que a gente tem casos, por exemplo, no Paraná, né? Ratinho Júnior é mais à direita, está mais, né, próximo de Bolsonaro. Calil em Belo Horizonte, mais próximo de Lula. O PSD tem essa característica. Ele tem essa flexibilidade para que a realidade local possa, na verdade, fazer com que os gestores ou os políticos da região possam tomar seus melhores caminhos, pensando sempre em melhorar a vida das pessoas. E, candidato, então qual seria uma das prioridades aqui de um futuro governo? Olha, segurança, por onde eu tenho andado no estado de São Paulo, diferente de outras oportunidades que eu tive no passado, segurança hoje é o assunto e o tema principal. Em São José dos Campos, nós estamos no Vale do Paraíba, é a região mais violenta do estado de São Paulo, mas a cidade de São José dos Campos, onde fui prefeito, em 2020 foi a cidade mais segura do Brasil, das cidades acima de 500 mil habitantes, considerando homicídios e latrocínio. Mas como a gente fez isso e o que é possível reproduzir para o estado de São Paulo? Quais são as minhas propostas de fato na segurança pública? Primeiro, eu sentava a cada 2 meses com todas as forças de segurança, criando ações integradas, conjuntas de todas as forças de segurança. Sentava com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Rodoviária Estadual, Bombeiros, Polícia Científica, Guarda Civil Municipal, todos juntos, né? Uma força política, que no caso era do prefeito, para que nós nos juntássemos, deixássemos as vaidades de lado e pensássemos nas pessoas. Imagina você que o comandante do batalhão da Polícia Militar não conhecia o delegado seccional da região, né? Como pode dar certo dessa forma? Então eu tinha essa responsabilidade política de juntar todos, criando proximidade e criando um planejamento para a gente enfrentar os nossos problemas. E assim fizemos. A segurança pública é uma obrigação do Estado, mas os municípios podem ajudar. Foi o que fizemos em São José dos Campos, implantação de 1.000 câmeras de segurança com reconhecimento facial, leitura de placas, reconhecimento de veículos, enfim, uma série de tecnologias a serviço do cidadão. Eu defendo a implantação de 30.000 câmeras no estado de São Paulo, feitos pelo próprio estado, implantação do estado com operação dos municípios. É possível fazer, né? E tem um detalhe, Flávio, sabe quantas das 1.000 câmeras que nós implantamos são de propriedades da prefeitura? Nenhuma. São locação de serviço, porque a gente sabe que é comum numa cidade até ter câmera, a câmera quebra, fica 6 meses quebrada, né, e não presta o serviço ao qual ela foi, né, designada. Então o que a gente defende é implantar essas 30.000 câmeras, estimular a integração entre as forças de segurança, valorizar o policial civil, levar mais infraestrutura. É comum nas delegacias aqui de Campinas e região, tenho certeza que é assim também. A gente vê delegado passando o chapéu ou a sacolinha para reformar
delegacia. No estado mais rico da federação, a segurança pública não foi prioridade e o nosso objetivo é investir muito. São José dos Campos, lá a Polícia Militar de São José dos Campos é a única do estado que tem carros elétricos a serviço, carros cedidos pela prefeitura, já que a nossa Guarda Civil Municipal há mais de 3 anos e meio também utiliza 100% dos seus veículos, são veículos elétricos. Então, equipar, valorizar e trazer a tecnologia com 30 mil câmeras por todo o estado de São Paulo. São as nossas principais propostas para a segurança pública, que tem que ser prioridade no estado. E, Felício Ramutes, conversando ainda sobre essa candidatura. Há pouco mais de 3 semanas, o deputado Carlos Aratini citou o nome do senhor. Citou que, como há uma conversa entre o ex-presidente Lula e também Gilberto Kassab por uma situação nacional, que o nome do senhor poderia ser um bom vice de Fernando Haddad. O senhor acredita nisso? Olha, eu acredito em boa política, não acredito em nova nem em velha política. Tem muita gente fazendo política há muito tempo e faz bem feito. E nas últimas eleições a gente viu muita gente nova fazendo muito mal feito. Então, eu acredito na boa política, essa política que eu quero levar na campanha. E um dos conceitos meus de boa política é coerência política. Né? Eu vivi governos do PT na minha cidade, sei o mal que fizeram para a nação, para o Estado, sei como Fernando Haddad foi prefeito também da cidade de São Paulo, mais mal avaliado. Portanto, eu acho uma grande incoerência qualquer tipo de proximidade minha com o PT. Isso não vai acontecer no estado de São Paulo, né? E do ponto de vista nacional, já ficou claro que o PSD não terá candidato próprio, portanto, libera os seus apoiadores, candidatos a declararem voto em quem desejarem de acordo com a situação regional. Portanto, eu diria que é impossível essa aproximação por coerência política. Incoerência também, aliás, que eu reporto em relação ao Geraldo Alckmin, que era uma pessoa até que foi próxima a mim, mas que eu entendi que o movimento que ele realizou foi um movimento incoerente do ponto de vista político e eu, obviamente, se eu acho isso, não faria a mesma coisa. Felício Ramute, o senhor citou então Geraldo Alckmin, nesses 28 anos de PSDB, essa proximidade com o governador de estado por tantas vezes aqui no estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. O senhor fala dessa incoerência. Muita gente sempre apontou o Alckmin como um cara calculista, sempre muito... Ele pensou mais agora com tudo que aconteceu com João Dória e esses atritos dos últimos tempos? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes com o Geraldo. Ele justifica dizendo que a missão nesse momento dele é se juntar ao PT para ter uma maior chance de tirar um antidemocrata, né, da presidência. Ele vê isso como uma missão, acredita que terá um bom espaço no governo do PT, ele acredita, né? Espero que isso aconteça até, eventualmente, caso o Lula ganhe a eleição. Então, ele tem esta missão, mas obviamente que, na minha opinião, havia um componente pessoal, talvez de uma certa vingança em relação ao João Dória e também do resultado da última eleição, onde ele saiu bastante machucado, com apenas 4% dos votos. Eu fiz minha escolha por Geraldo Alckmin na eleição passada e depois fiz minha opção no segundo turno por Bolsonaro, né? Porque o primeiro turno é escolha, você tem a oportunidade de escolher aquele que você acredita, que tem mais a ver com você. O segundo, se o seu candidato não vai para o segundo turno, é hora de fazer uma opção. Eu sempre declarei meu voto, vou declarar no momento certo, quando o cenário da terceira via estiver definido. Não apoio nem Lula, nem Bolsonaro, vou aguardar a consolidação da terceira via para declarar meu voto. Faria de novo essa escolha? Olha, não, a escolha de jeito nenhum. Talvez lá na frente eu tenha que fazer uma opção. Aí eu vou olhar o cenário que estiver, mas minha escolha não é nem por Lula, nem por Bolsonaro. O senhor já citou aqui o Fernando Haddad, já citou aqui, que não é ligado tanto ao Fernando Haddad, citando como o pior prefeito da cidade de São Paulo, avaliado. Questão também de João Dória, do Rodrigo Garcia. Tarcísio de Freitas. O interessante do Tarcísio de Freitas é que ele muda o domicílio eleitoral. E o domicílio eleitoral é em São José dos Campos, né? É verdade. Falei de boa política. Acho que é um péssimo exemplo, né, de boa política você mudar domicílio por conveniência eleitoral. E não vou falar só do Tarcísio de Freitas, para não parecer que eu estou falando só do um adversário direto. Vamos falar da Marina Silva, que trocou o domicílio, do Sérgio Moro, que trocou o domicílio. Todos seguindo o grande exemplo de Sarney, quando trocou seu domicílio do Maranhão para o Amapá,
para ser candidato ao Senado. É lamentável, é um péssimo exemplo. Isso não quer dizer que eles não terão votos, aí cada um vai tomar sua atitude, vai escolher seu candidato. Mas é um péssimo exemplo, assim como a gente viu no estado de São Paulo, governador e vice-governador, na época que o Dória estava naquele sai, não sai, né? Inimigos mortais de manhã e amigos fiéis à noite. Isso não é um bom exemplo de política, é ruim, porque afasta os jovens ou atrai pessoas para a política achando que política é isso. E não é. Eu vou mostrar que é possível fazer política levando bons valores, né? Os valores corretos para a política, e não fazendo com que a política retire os nossos valores. São alguns exemplos muito ruins de política, mas minha missão nessa campanha é justamente mostrar que é possível fazer diferente. Felício Ramute, muita gente já falou isso, de mostrar bons valores, que política não é assim, que dá para fazer diferente. E depois... É verdade, você tem razão, Flávio. Essa é a minha vantagem, né? Ou de um time que trabalha comigo, ninguém faz nada sozinho. Nós já tivemos oportunidade de ter 2 prefeitos na cidade de São José dos Campos que, na prática, colocaram esses valores, que eram do nosso time. E eu, por 5 anos e 3 meses, mostrei que é possível fazer política. Vou dar um outro exemplo de fazer política de um jeito diferente. Quando a gente atrai parceiros vamos dizer, para a maratona das eleições, a gente atrai sem designar espaços no governo. Então, a gente traz partidos, lembra, quando você faz campanha junto, você tem que governar junto. Se você confia em alguém para fazer campanha, você vai confiar para fazer governo, mas sem espaços pré-definidos. Quando a gente atrai partidos, a gente atrai para um programa. Eventualmente, até todos os secretários podem ser daquele partido, desde que sejam pessoas boas, éticas e competentes, né? Então, essa é a missão da construção, nesse momento, da nossa alternativa para o estado de São Paulo, como uma boa política e daquele que já tem experiência e já mostrou que é possível fazer. Felício Ramute, que é pré-candidato do PSD ao governo do estado, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN, e vamos continuar acompanhando toda essa corrida eleitoral aqui ao Palácio dos Bandeirantes, que promete, como o senhor mesmo citou, ser bem acirrada. É verdade, eu agradeço a oportunidade. Vale lembrar também que aqui na região de Campinas eu reconheço e sei a dificuldade da prestação de serviço na área de saúde pública. A gente tem muitas propostas, continuem nos acompanhando. Eu vou ter a oportunidade de voltar aqui e falar um pouco mais sobre vários setores do estado e da gestão estadual que a gente pode melhorar. A gente tem experiência, sabe como fazer e é possível fazer pelo estado de São Paulo. Obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigado, Felício Ramute, conversando aqui no CBN Campinas, pré-candidato do PSD ao governo do estado de São Paulo.